Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Sardenberg, você votou sem o Hexa. Mas ele foi esperto, você percebeu que ele voltou enquanto estava dando tudo certo, né? Não vem com essa não, eu deixei o Catar com o Brasil classificado e invicto. Então foi o Dan, o pé frio. Foi o Dan. Foi o Dan. Certeza que foi o Dan. O Dan e o gato, né? Quando ele me falou, eu falei, foi o Dan. Ele falou, tô indo pra partida. Bom. E o jeito que trataram o gatinho, mas já viu. Bom, Vera, para começar aqui a nossa conversa, eu vou citar aqui uma mensagem que eu recebi do ouvinte chamado Guilherme Barbosa, que mora em Brasília, na Asa Norte, e ali perto de onde ocorreram os distúrbios, as violências de ontem. Ele disse que ficou muito assustado, e que ficou assustado ali, a coisa aconteceu bem perto da casa dele, e ficou assustado com o que pode vir pela frente. Na verdade, diz ele, o QG do Exército está sitiado há 40 dias, e a cidade parece sitiada. Vera, não foi só ontem, né? Tem mais coisa em torno disso, né? Exatamente, Sardenberg. Ontem teve um simbolismo, né, do recrudescimento dessas manifestações em função da prisão de um líder indígena bolsonarista, um líder chavante, e também da diplomação do Lula e do Geraldo Alckmin. Eles quiseram aumentar o diapasão dos protestos no dia da diplomação. Isso não é por acaso, isso é proposital, isso é para tentar dar uma resposta a recados duríssimos que foram dados tanto no discurso do Lula quanto no do presidente do TSE, Alexandre de Moraes. E aí a gente viu essas cenas de terrorismo doméstico em Brasília, porque é disso que se trata, não outra coisa, e as novas obstruções de rodovias aqui em São Paulo, na Castelo Branco, em outras rodovias. Isso tem de ter um fim, não é possível que a gente vá atravessar a virada do ano, viver a posse do presidente eleito e dos novos governadores e esse estado de coisas permanecer no Brasil. Eu também recebi relatos parecidos com o do nosso ouvinte, inclusive de amigos que moram em Brasília, de colegas. Um dos carros queimados é de um colega nosso do jornal O Globo. As redações dos jornais ficam muito próximas à sede da Polícia Federal lá em Brasília, então tudo estava muito perto. O hotel em que o Lula está hospedado na transição fica lá muito perto, e os relatos são todos de um vandalismo descontrolado e a demora das forças de segurança em agir. Tanto a polícia do Distrito Federal, a própria Polícia Federal, o Corpo de Bombeiros demoraram muito para atuar nessas cenas de vandalismo de ontem, e o resultado foi esse que a gente viu. Um silêncio, né, avassalador por parte do presidente da República, que não deu uma palavra. Ele está se abstendo de governar nesses 2 últimos meses. Aparece nas redes sociais só para postar fotos em tom enigmático ali, como a insuflar a persistência desse golpismo. Mas a gente não viu uma palavra do Bolsonaro nem nas redes a respeito de algo que é terrorismo, é disso que se trata, e vai ter de ser investigado com o rigor que o Alexandre de Moraes anunciou no discurso dele, né? E aí nós tivemos algumas manifestações, né? Por exemplo, do Lira, que começa dizendo que são atos absurdos, criticando os atos, mas depois começa com uma conversa meio estranha de manifestações que no início eram manifestações legítimas, e esse é um tipo de ato para o qual a gente não pode passar pano, né, Vera? Exatamente, ele chega a falar que manifestações são democráticas. Manifestações são democráticas desde que elas peçam coisas que estão abrigadas pelo arcabouço do Estado de Direito, né, Cássia, e da Constituição. Uma manifestação que já nasceu questionando o resultado da eleição, portanto, questionando um dos pilares da democracia. Se desdobrou em pedidos como de intervenção militar, de uso da
Constituição com uma leitura golpista do artigo 142, etc., e que agora descamba para atos de total vandalismo, nada disso pode ser classificado como manifestação democrática. Então, uma fala bem estranha essa do Arthur Lira, e que demorou muito, ele demorou mais de 12 horas para se manifestar. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi mais firme e foi mais imediato ao repudiar, sem nenhum tipo de passação de pano, os atos de ontem e cobrar isso, que as forças de segurança, inclusive o governo do Distrito Federal, ajam de maneira a encerrar esses atos em frente aos quartéis. Aliás, coisa que o Lula vai pedir aos futuros comandantes das Forças Armadas com os quais ele vai se reunir. Ali o acampamento em torno dos quartéis, lá em Brasília e em São Paulo, por exemplo, aí é um problema duplo, né? É um problema do Exército, mas é um problema policial também, né? Exato, isso tem que ser dissipado, tem de ser, enfim, passou a eleição, já houve a diplomação, a gente está a caminho da posse, a poucos dias da posse, não é possível que a gente vá conviver com esses bloqueios, com esse estado realmente de manter as cidades sitiadas em muitos casos, por pessoas inconformadas com o resultado da eleição. Isso tem de ter um fim e acho que está havendo um corpo mole geral das forças de segurança e das Forças Armadas em dissuadir esses movimentos e essas aglomerações, Sardenberg. Tá certo. Bom, Vera, só para completar, leva que até agora, por exemplo, a Polícia Militar e a Polícia Civil de Brasília, até agora não prenderam ninguém, né? Exato. E o que leva uma certa preocupação em relação à posse, né? Uma certa preocupação e justificada, porque a seguir o roteiro que esses manifestantes estão seguindo, que é uma cópia pastiche do que foi feito pelo trumpismo nos Estados Unidos, é de se esperar que haja atos também no dia da posse, que foi o momento em que houve a invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Então, eu acho que está na hora de reforçar toda a segurança. Não vai dar para a gente se fiar sempre no Alexandre de Moraes para organizar essas coisas. O período de protagonismo da Justiça Eleitoral terminou. Então, é preciso que os chefes das demais instituições se assenhorem do seu papel e façam cumprir a Constituição e garantam que a posse se dê em segurança. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até amanhã. Obrigada, é bom falar de novo com você e bom estar de volta. E então não devemos culpar você por nada, é isso? É lógico, eu não, pô. Eu não perdi nenhum jogo. Eu não perdi nenhum jogo, é muito bom, né? Inclusive, eu não fui no jogo lá de Camarões, né? Ah, é? Porque eu falei, vai reserva e tal, já Aí fui não embora. foi. Fui embora. Olha. Será que o Sarda está reescrevendo a história? Vamos ver. Vamos Tá ver. bom. A gente tem que manter Tudo bem. nos próximas Copas. Bom, Tá certo, então. o que você acha que nós estamos... Para que nós estamos torcendo, Vera? Eu tô torcendo para a Croácia, não vou torcer para a Argentina jamais. E amanhã vocês? para o Marrocos? Amanhã é Marrocos, Marrocos, desde pequenininha. Boa. Tá bom. Você e Tá a bom. Cássia. Então tá bom. Você não? Hã? Você tá torcendo para a Argentina? Eu tô torcendo pro Messi. Pode? Ah, não sei, acho que não. Fica difícil, Mas assim. tudo bem. Aliás, você sabe que teve um ouvinte aqui, a Rosileide, disse o seguinte, que foi muito bom o Brasil perder da Croácia, porque teria sido muito pior perder da Argentina. É um bom jeito, jeito de de se pensar, consolar. Gostei. Vou adotar isso também. Ai, ai. Gente, obrigado, até mais. Tchau, mais. beijo.